Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar. O que eu vou começar a fazer hoje então? Ontem eu comentei com vocês sobre o que é uma árvore, que é um grafo conexo e que não possui ciclos. Hoje a gente vai então usar essa estrutura de árvore para resolver um problema. Bom, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas enfim, eu vou falar de um problema que vamos pensar aqui assim, ó. Vamos supor que são barras de ferro. Vocês estão vendo a minha tela, né? Digamos que seja uma barra de ferro que eu tenho que picotar em alguns tamanhos aí. E ao fazer isso vou gerar alguma perda aí, tá? Bom, digamos que eu tenho que picotar essas barras de ferro aí para, sei lá, por exemplo, fazer a estrutura de uma cadeira, de uma mesa, algo assim, tá? E eu quero fazer isso de maneira a perder pouco material. Não quero perder muito material, quero perder o menos possível, de preferência que eu não perca nada, né? Mas não perder nada é complicado, tá? Então existe um processo matemático, um modelo matemático que a gente usa para descrever essa situação. E aí depois a gente tenta resolver ele computacionalmente. E para gerar esse aqui, como que eu vou cortar? Tá, vamos ser mais. Vamos pensar que esse tamanho aqui é, sei lá, vou cortar 1 metro. Tamanho, tá? Vou pensar que esse aqui é 1,5 metro. Vamos pensar que eu tenho que cortar de 0,7 metros e de 0,2, 20 centímetros. Beleza? Bom, então vamos. 1 metro é 100. 1,5 aqui é 150 centímetros. 70 centímetros e 20 centímetros. Beleza? E aí vamos pensar que eu tenha as minhas barras de ferro para eu cortar. Pensar que elas têm, sei lá, 5 metros.
500 centímetros. Beleza? Bom, então eu preciso cortar uma quantidade aí de 100, uma quantidade de 150, uma quantidade de 70, uma quantidade de 20. Ainda não sei qual é essa quantidade, mas o que eu posso aqui antecipar é o seguinte. Quantas de 100 eu consigo cortar da barra de 500? 5. Então eu consigo cortar 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Que 5 vezes 100 vai dar as 500 que eu estou querendo. Então eu consigo cortar 5 pedaços de 100 centímetros de uma barra de 500. Ok. Aí eu penso aqui, tá, aí de 150. Bom, 150 mais 150 dá 300. Então vamos lá. De 150 eu consigo cortar 150 mais 150 e mais 150. E nesse jeito, se eu for cortar só da de 150, então eu tive aqui uma perda aqui. Sobrou um pedaço aqui de 50. Da de 70, a de 70, bom, a de 70, se a gente for pegar lá 500 e dividir por 70, isso vai dar 7. 7 vezes 7 vai dar 49, vai dar 490, vai sobrar um pedacinho de 10. Então vai dar 7 e vai sobrar aqui um pedacinho só, que é um pedacinho de 10. E eu vou conseguir cortar 7. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juro que é do mesmo tamanho, tá? 70, opa, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Eu vivo tentando. 20. 20 vai dar pra cortar 500. Vai dar pra cortar um monte, né? Vai dar pra cortar 25 pedacinhos. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então eu tenho aqui 25 de 20 centímetros. E não tenho perda nenhuma. Tá? Mas acontece que eu poderia também, por exemplo, esse que está aqui em cima, 150, 150, 150, saco. Então poderia fazer uma coisa assim, ó. 150, 150, 150. E aí eu poderia vir aqui, ó, 20, 20. E aí vai sobrar só um pedacinho aqui de 10. Tá? Então 10. E aí aqui 20. Bom, então eu posso combinar tamanhos diferentes para diminuir essa perda aí, tá certo? E de tal forma que a gente consegue, dependendo das quantidades lá que tem que cortar, eu consigo encontrar umas combinações aí bem boas usando matemática, tá? Mas tá, é um problema prático, então é de fato um problema prático, é legal, é interessante. Você pode pensar em oferecer isso para uma empresa que tem esse tipo de problema. Só que tem um detalhe: ninguém vai se interessar muito por isso, na verdade. Tem algumas empresas que até se interessam se essas perdas que estão em vermelho aí, se elas forem muito valiosas em termos monetários. Tá?
Então, tipo, de tal forma que qualquer economia pequena que eu faço representa um valor monetário grande. Aí o cara enxerga, né? Mas não porque, economizou bastante, não. Que na verdade ele não está perdendo nada. Pensa que isso daqui, por exemplo, é uma empresa que está confeccionando cadeira universitária. Tá? Aí a UEL vai lá e encomenda lá tantas mil cadeiras universitárias. Ok. Aí ele encontra a maneira melhor de fazer o corte das barras para perder menos material possível. Beleza. Aí ele faz isso de uma maneira empírica. Aí você pega e faz uma modelagem matemática, leva para ele e mostra que você consegue cortar a mesma quantidade e perde a metade do que ele estava perdendo. Pô, economizou bastante. Pois é. Só que esse material é barato. Esse material não é um material caro. De mais a mais, esse que está sobrando aí, ele vende como refúgio. E ele faz um negócio interessante na empresa. Ele fala assim para os funcionários: ó, vocês vendem esse material de refúgio aí e o dinheiro que vender vai para uma caixinha para vocês fazerem um churrascão quando tiver um dinheiro legal lá. Bom, se for menos material para lá, né? Quer dizer, ele faz a programação, ele faz tudo, né? A empresa faz e tal. E aí, sobrando, bom, se for menos, vai ser menos churrasco, né? E de mais a mais, isso que está em vermelho, ele já cobrou da UEL. Ele não vai cobrar só o que ele cortou para fazer as carteiras. Ele vai cobrar tudo, inclusive o que está em vermelho aí, que está perdendo. Você vai ser embutido no preço de todas as milhares de cadeiras aí que ele está vendendo. Então, para ele isso daí não é, sabe, não é tipo assim, não representa de fato uma perda. A não ser que, quando ele começa a ter interesse nesse tipo de problema, assim, ou qualquer outro tipo de problema relacionado a esse aspecto que eu estou falando para vocês. Quando a concorrência for grande, né, onde ele tiver concorrência, então, por exemplo, ele vende a cadeira universitária, sei lá, não sei, a X, tá? Aí um outro vai lá e vende a X menos 30. Ele vai ganhar a licitação, né? Porque ele está vendendo mais barato, né? A mesma carteira, do mesmo jeito, do mesmo material. Mas por que ele está vendendo menos 30 mais barato? Né? Ele está vendendo menos 30 mais barato porque ele consegue fazer algum tipo de otimização no material e tal, e ele desconta isso. Então ele é um pouco mais esperto, né? Ele desconta isso da venda. Tá? Agora, muitas vezes, dependendo do produto, isso não acontece. Então, não está muito preocupado, né? E aonde há, digamos assim, uma espécie de cartel, né? Poucas empresas, são duas, três empresas. Os caras meio que tabelam o negócio. Não vamos tabelar o negócio aqui, boa, tá? Vai ser vendido, carteira universitária vai ser vendida a tanto. E aí já está embutido essas perdas aí, tá? Então é um pouco complicado você, do ponto de vista comercial, você tentar vender matemática e computação, tá? Não é tão trivial. Às vezes parece que, nossa, vou fazer, né? Mas não é trivial esse negócio. Vou falar de uma outra situação para vocês. Essa situação é uma situação real, tá? Aí o camarada tem uma empresa, a empresa dele faz softwares para fazer esse tipo de coisa aí, tomada de decisão, essas coisas operacionais aí. E ele tá há muito tempo no mercado, ele já foi professor, ele já, né, enfim, ele tem um know-how bastante amplo aí, né? Ok, tem uma boa reputação. Aí ele vai fazer uma empresa pede um orçamento para ele lá e ele tem o preço dele, né? E aí ele, tipo assim, você quer um software assim, assim, assado para isso, isso, isso? Quer dizer, não foi ele que foi atrás da empresa. A empresa procurou ele, nós temos um problema aqui assim, você dá conta de resolver? Sim, eu tenho software para isso. Tá. Quanto custa o teu software? $200 mil. Porra, mas é caro. É caro porque, enfim, né? Você não está interessado, não te interessa. Mas ele resolve, ele faz isso, posso fazer uma simulação para você. Aí faz lá e tal. Ele falou, puta, resolve mesmo, resolve. Mas $200 mil, $200 mil é o meu preço, é o preço desse software, né? É por quanto eu já vendi ele. Tá bom.
Aí eles descobrem que tem um camaradinha que está começando a vida dele agora, montou uma empresa do mesmo naipe e tal, né, tentando entrar no mercado, vão lá e pedem orçamento para ele. Aí ele fala, ah tá, mas vocês querem tal, né? Vocês já fizeram, ah, fizemos lá com fulano lá, ah, conheci ele, mas ele, nossa, ele tá há muito tempo no mercado e tal. Mas tudo bem, vou fazer um orçamento para vocês. Aí ele meio que sabendo, né, que o cara comercializa $200 mil, ele pega e oferece por 150 mil. Fala, ó, faço para você, é o mesmo software, tá? Por $150 mil. Vamos dizer assim, o cara lá da empresa lá que um dia foi professor, esse cara que tá começando a empresa dele nova lá, um dia foi aluno do cara. Tá? Beleza. Aí $150 mil opa! Aí eles voltam lá no cara lá que foi professor um dia, né? Ó, tem a empresa do fulano. Ah, fulano foi meu aluno. Pois é. Então, e ele tá vendendo a $150 mil para nós. Meu preço é $200 mil e é isso aí. Ah, tá. Aí a diretoria se reúne, lá, entra em contato lá com o cara que foi aluno um dia, lá do cara que foi professor um dia, e olha, lamento muito, mas a gente vai fechar lá com fulano lá que foi seu professor. Nossa, mas ele fez um preço melhor? Não, o preço dele é $200 mil. Mas como assim? Você vai pagar? Uhum. É que ele tá mais tempo no mercado, né? Você tá começando agora, cara, e aí é complicado. Vou fazer o seguinte, faço a $100 mil, metade do preço. Opa! Bom, vamos ter que conversar com a diretoria. Aí o cara vai lá tal, fica lá uns 2, 3 dias lá e tal, aí o cara não se aguenta, pega e liga pro cara. E aí, vocês conversaram aí na diretoria? Ah, fulano, então, conversamos. Nós vamos continuar fechando lá com fulano, viu? Mas vocês vão lá com o professor lá, que foi um dia professor do cara. Sim, nós vamos lá fechar com ele. Ah, mas, pô, então, ó, faz o seguinte, eu não vou cobrar nada. Como assim? Não, é porque eu não tenho nenhum cliente ainda. Eu comecei agora, comecei anteontem. Então, para vocês serem o meu primeiro cliente e eu estrear a minha carteira com um cliente importante, eu vou fazer todo esse trabalho para vocês e não vou cobrar nada. Vocês me pagam só meu custo de locomoção, um almoço, uma coisa assim, enquanto eu estiver implantando aí na empresa. Nossa, cara, tá bom, pera aí um pouco. Pera aí, já eu te ligo de volta. E aí já o cara liga de volta e fala, ô fulano, então, é o seguinte, ó, a gente vai comprar o software de $200 mil. Aí ele fica indignado. E aí ele vai lá atrás do cara que um dia foi professor dele. Cara, o que você arranjou que você conseguiu vender o negócio lá por $200 mil? Ah, rapaz, mas é uma conta muito simples. Quanto que é 5% de nada? Ué, é zero. E quanto que é 5% de 200 mil? Ué, 10 mil. Então é isso que o cara que vai comprar de mim vai ganhar. Então, não adianta nada você ser um bom desenvolvedor, você saber fazer uma grande modelagem matemática, e aí você se depara com esse tipo de mercado lá fora para vender as coisas. Entende? Então, pois é, não faz. Enfim, então tem tudo isso, tá? Não adianta ser só, tipo assim, você achar que, agora eu sei fazer modelo matemático, agora eu sei implementar, agora eu vou pro mercado e eu vou me dar bem. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Ah, professor, essa história que você contou aconteceu com você? Não, não aconteceu comigo, tá? Bom, então vamos lá. Pra que eu falei de tudo isso e dessas possíveis combinações que eu posso fazer aqui para cortar, né, a barra e tal? Porque isso tem a ver, cada uma dessas combinações, e eu tenho muitas aqui, não tenho, é um número finito, né? Eu posso exaurir as possíveis combinações aqui, mas pode ser que seja um número muito grande também. Para exaurir eu levo um tempo. Mas eu tô vendo aí, então, claramente, que isso daqui eu poderia pensar no seguinte problema. O camarada vai lá no Parágua para comprar, camelô, vai lá no Paraguai para comprar uma série de produtos para fazer a venda dele depois aqui no camelódromo. E aí ele tem uma cota, um limite, que pode ser a cota lá para passar, ou pode ser um valor maior que ele disponha para poder vender, arriscando passar lá, ou mesmo pagando os impostos que ele paga, porque, sei lá, de repente é vantajoso.
E aí ele vai trazer ali para a lojinha dele para vender. Só que lá no Parágua ele tem muitas opções de produtos que ele poderia pôr na lojinha dele para vender. E tem um custo para ele comprar e ele tem um preço de venda para poder revender. Porque se ele puser um preço muito alto, ele não vende. Se ele puser um preço muito baixo, ele daí também vai vender, vai ter pouco lucro. Então ele tem uma margem de lucro que ele mais ou menos calcula para cada produto. Então cada produto vai ter um preço de venda específico e um custo para ele. E ele tem um valor máximo que ele pode usar para gastar. Tá certo? Então é mais ou menos assim, ó, a ideia. Vamos só mais ou menos desenhar o negócio, ó. Então, Parágua tem lá um monte de produtinhos e tem de vários tipos, né? Tem lá de vários tipos de produtinhos que o cara pode comprar e tem várias quantidades, tá bom? Tá bom, tá ilustrado aí. Aí o cara, ele tem aqui o seguinte, ó, ele tem um limite para gastar. Como se fosse uma caixa, né? E aí cada produto que ele põe ali dentro, vou pegar desse aqui e vou pôr, vai ocupar um espaço desse limite que ele tem para gastar. Vou pôr 2 desse ali, vou pôr 3 desse aqui. Vou pôr um desse aqui porque esse aqui é muito caro. Opa. Esse aqui é muito caro, não sai muito, sai pouco. Vou pôr 2, vai. Igual o outro laranjadinho ali. Esse branquinho aqui eu vendo bastante desse branquinho. Então eu vou pôr bastante dele aqui, ainda cabe. Quantos que cabe? Cabe mais um tanto aqui que eu vou pôr aqui. E lá. E lá. Aqui tinha bastante, apesar de eu não ter desenhado o suficiente para ele pôr aquele tanto ali. Ok. E aí, deu o limite dele lá de que ele podia gastar, que ele tinha disponível para gastar. Tá? Ok. É como se você estivesse pegando coisas e colocando dentro de uma mochila. Essa mochila tem uma limitação. Esse problema, e eu quero isso aqui de tal forma, eu quero fazer essa combinação de tal maneira a ter o máximo lucro possível. Então eu preciso, dentro desse universo aqui, porque poderia ter outros produtos aqui, ó. Tem esse outro produto estrelinha aqui que eu poderia vender lá na minha lojinha. Tem mais um outro produto aqui que eu também poderia vender dele lá. Mas eu não escolhi vender, porque o lucro com isso daí eu não vou ter um bom lucro. Mas como que eu poderia decidir quais tipos de produtos e em quais quantidades que eu vou selecionar para eu então levar para minha lojinha para vender? Esse problema é conhecido na computação e na matemática como problema da mochila. Tá? Justamente por fazer alusão a esse tipo de situação que eu falei, eu tenho uma mochila, ela tem uma capacidade e eu vou colocar objetos lá dentro. Por exemplo, vou acampar. Aí eu vou levar algumas coisas dentro da minha mochila. Então, por exemplo, eu vou levar corda, eu vou levar umas ponteiras de ferro, eu vou levar lata de sardinha, eu vou levar cerveja, e mais também não posso esquecer da cerveja. Certo? Tenho vários produtos, várias coisas que eu posso levar para eu fazer, para eu acampar. Algumas têm importância para mim grande. Por exemplo, a primeira importância para mim é a cerveja. A segunda importância para mim é a cerveja. A terceira importância para mim é a cerveja. A quarta é a cerveja e a quinta é a cerveja. E aí eu vou me fuder para acampar, tá? O que eu quero dizer é que algumas coisas têm a mesma importância e outras têm mais importância do que outras. Por exemplo, eu levar uma machadinha é mais importante que eu ficar levando cerveja feito louco, né? Porque pode ser que eu precise usar a machadinha para cortar alguma coisa, né? Eu levar a corda pode ser que seja melhor do que levar a machadinha, porque eu tenho uma faca que eu uso na cintura, então na mochila eu vou pôr a corda e não a machadinha. Enfim, uma série de coisas ali que eu posso escolher para pôr na mochila para ir acampar, de tal forma que seja o meu acampamento o mais cômodo possível, né? O mais... enfim. Outra coisa que a gente pode pensar em fazer. Eu tenho um pendrive, né?
e eu quero selecionar algumas músicas para colocar dentro do pendrive, e ele tem uma capacidade limite, né? Ah, ganhei um pendrive, 32 GB, pronto. 16 GB, vai. Ganhado, né? 16 GB. Ganhei um pendrive 16 GB, quero colocar músicas lá dentro para eu plugar no meu som e ouvir lá no carro ou sei lá, em algum outro lugar. Beleza. Só que eu quero um pendrive com músicas o mais agradável possível de se ouvir. Então, por exemplo, eu vou colocar a música da Kelly Key, do Mr. Capa, lá sei lá o que é. Não, não vou pôr essas porcaria. Bom, depende, né? Depende do gosto de cada um, né? Depende da onde que você vai, enfim. E aí você vai escolher entre várias categorias musicais algumas bandas e algumas músicas dessas bandas. Bom, você tem uma infinidade de possibilidades aí, né? Não vai caber tudo dentro do seu pendrive. Então você vai ter que selecionar. Isso quem faz, isso quem pode fazer isso para mim, um problema de mochila pode fazer isso para mim, tá? Vamos ver então como que é que a gente modela um problema de mochila, né? Na situação em que eu estava descrevendo, por exemplo, eu tenho que escolher alguns itens que, por exemplo, que nem eu falei aqui, ó, tem um determinado tamanho, né? E eu tenho uma capacidade máxima aqui, no caso aqui, que era 500. E eu tenho que ver quais são, né, a minha mochila, quais são possibilidades aqui. Por exemplo, dentre essas possibilidades aqui, se eu pensar que 500 é a capacidade da mochila, e isso aqui são os tamanhos que ocupa da minha capacidade, quer dizer, o quanto ocupa da capacidade, né? Existem aqui já algumas soluções. A questão é, destas soluções, qual que é, num determinado momento para mim, a melhor? É a que tem menos perda? Não sei. Porque eu posso pensar também assim, cada pecinha dessa que eu estou cortando aqui, ela tem um interesse para mim. Por exemplo, nesse momento eu tenho um interesse maior na pecinha de 70 centímetros. Depois eu tenho um interesse na de 100, depois um outro interesse na de 150, depois na de 20. Quer dizer, a de 20 é que eu tenho menos interesse. Então, se eu gerar uma mochila agora que não tenha a pecinha 20, para mim tá ótimo, porque eu tenho pouco interesse nela. Agora, se eu gerar uma mochila, uma solução de mochila que não tenha da peça 70, para mim não serve. Por quê? Porque o meu interesse é muito alto na peça de 70 centímetros. Tá certo? Então, tem essas nuances aí também, né? Por exemplo, acho que vai ficar muito redundante, mesmice. Não preciso mais de exemplo para isso, não. Eu acho que está claro, né? A ideia, né? A ilustração do problema. O problema é, eu tenho pecinhas de um lado que eu tenho que combinar o tamanho, ou comprimento, né? Ou volume, ou área, ou valor monetário dentro de um limite. Limite de tamanho, limite monetário, limite de volume, limite de... né? Que é a mesma coisa do carinha aqui. Se aqui está em centímetro, o limite meu vai ter que ser em centímetros. Se o meu negócio estiver em valores monetários, o meu limite tem que estar em valores monetários, né? Quer dizer, o tamanho da mochila, tá? Bom, com isso em mente, então vamos pensar num probleminha numérico, né? Porque ali está muito ilustrado demais e a gente precisa de um problema numérico. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter de um lado, eu vou ter o que a gente costuma chamar de itens. São os carinhas que eu posso escolher, tá? Itens. A minha escolha. Vamos pensar que eu tenha... não vamos crescer muito, vamos pensar que eu tenho 5 itens. Tá? Bom, esses itens que eu tenho aí, então eles vão ter... eles vão ter... eu vou ter um interesse... e eles vão ter... eu vou chamar de peso. Peso não no sentido de força. Peso no sentido de o quanto que ele... se pode ser monetário. Esse peso aqui, ó, pode ser uma massa,
pode ser uma coisa monetária, pode ser comprimento, centímetro, etc, 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 tá? Quer dizer, é o quanto que, quando eu escolher um determinado item, ele vai ocupar da mochila. Tá bom? Então, interesse. O interesse é o quanto eu estou interessado num item naquele momento. Tá bom? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Então, meu interesse aqui... 50, 49, 48... Não, deixa eu pensar diferente. 51, 52... aqui, 49, 48. Beleza. E o peso? Quer dizer, o quanto ele ocupa, tá? Eu estou fazendo um exemplo bem numérico, bem assim, para a gente começar a fazer conta, tá? Então aqui seria 49, aqui 50, aqui 51, aqui 48 e aqui 47. Beleza. Então aqui estão os meus itens, que são os carinhas que eu posso escolher. E do lado de lá, como é que do lado direito, o que eu vou pôr? Eu vou pôr a minha mochila. Tá? Então eu vou pôr aqui, ou a minha caixa, sei lá. Tá? Então aqui vai estar aqui a minha... Juro que é uma caixa, tá? Ou uma mochila. Que tem capacidade 210, eu vou pensar assim. Então aqui é a minha mochila. Tá? Bom, então como é que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, ó. O peso é o quanto que eu vou... Uma vez que eu... Por exemplo, se eu escolher o item 1 porque ele tem um grande interesse nesse item aqui, que é 52. Quer dizer, grande. É o maior interesse. Tá? É o maior interesse? Então eu quero pôr o máximo dele. Se eu quero pôr o máximo... É o primeiro pensamento que a gente tem, né? Então, 210, ele vai ocupar quanto se eu puser um item? 51 dos 210. Então, é só a gente fazer uma conta. 210 dividido por 51. 210 dividido por 51, isso vai dar 4 e vai sobrar uma parte aí da caixa, da mochila. Então, menos 4 vezes 210 vai sobrar 24, 25 aí da caixa, tá? Então vamos lá, 4 vezes 51, 4 vezes 51, isso vai dar 204 menos 210, vai sobrar menos, vai sobrar 6. Né? Então se eu pegar, então ó, perceba aqui, ó, 4 vezes 51, isso vai dar 204. E aí sobra 6 da minha caixa que eu tinha, dos 210. Só que 4 vezes 52, que é o interesse total meu, porque eu peguei 4 desses caras, então vai dar 208. Ok. Isso se eu usar o item de 51, que tem peso 51, e interesse 52. Agora, e se eu usar esse aqui, que é o menor? Né? Pensar, vou usar esse aí que é o menor. Quanto é que vai dar? Bom, 48. Então eu vou fazer 210 dividido por 48. Isso aí vai dar 4 também. E 4 vezes 48 vai dar 192 em vez de 204. Então, 4 vezes 48 dá 192 menos 210. Opa! 210 menos 192, isso vai dar 18. Vai sobrar 18. Só que esse de 48... Opa, não é 48, é 47. Desculpa aí, fiz conta errada. Ó. 210 divide por 47. Vai dar 4 também. E aí eu tenho que tirar 2 da 190. Eu tiro 2 da 188. Então aqui vai dar 188. E aqui não é 48, aqui é 47. E aqui vai ter mais 4, vai dar 22. E 48 vezes 4 vai dar 192.
que é menos que 204. Né? Bom, e por aí vai, né? A gente continua com o negócio aí por aí. Agora, por exemplo, e se esse 48 ali não fosse 48, se ele fosse, por exemplo, aqui, ou se o 47 não fosse 47, né? Se ele fosse, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se ele fosse, por exemplo, 42, aí ia caber 5 carinhas lá certinho, tá? 5 vezes 48, daí muda de figura. Dá 240 o interesse total. Ah, legal. Tá, bom. E se, por exemplo, o 48 ali, o que tem peso 40, não, o que tem peso 49. 49. Bom, 49, vamos pensar aqui. Deixa eu pensar. Se fosse 49, então vamos pensar que ele dá não 49. Deixa eu ver aqui, 49. Vamos pensar que ele dê 43. Bom, 43. Não, 43 não vai ficar legal. 41. 41. 41. Tá. 41. 210 divide por 41. Quanto que vai dar? Vai dar 5 e vai sobrar uma parte lá. Tá? Então 5 vezes 41. Então 41 vezes 5. Vai dar 205. Vai sobrar 10. Mas vai dar 5. 5 vezes 5, 250. Já aumentou. Opa, já deu um incremento, né? O item, deixa eu ver aqui, o item 1. Vamos pensar no item 1 aqui. Deixa eu pensar nele aqui um pouquinho só. O item 1. Vamos pensar aqui. O peso dele. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 51. 10. Certo. Vamos mudar esse peso dele. Vamos pensar que o peso dele é 30 e... Opa. Não vai dar. Tá. 35. 36. Vai dar 5, vamos quebrar. Tá. 36 vezes 5 menos 210 deu 30. Ok. Tá. Então vamos pensar que ele é 35 aqui. E vamos pensar que esse aqui que eu não mudei é 30. Bom, mudei um monte aí agora. E agora a gente vai começar a pensar. Então, deixa eu ver que hora que é. Tá, beleza. Agora a gente vai começar a pensar numa forma de usar a estrutura de uma árvore para resolver este problema. Só que antes de fazer isso, a gente precisa modelar matematicamente esse problema, tá? Então, para modelar, a gente vai pensar no seguinte, ó. Eu vou chamar esse cara aqui para poder fazer um modelo, vou chamar essa capacidade aqui de C. Ok? Aí o interesse eu vou chamar de
sei lá, vou chamar isso aqui de... Bom, vou ali em cima. Eu vou chamar o interesse e o peso. Eu vou chamar o peso aqui, eu vou chamar de P. Pzinho. E o interesse, I, fica estranho. Eu vou chamar de U. Tá? Ou A, tanto faz aqui. Vou chamar de A. Bom, então A e P. Interesse é A e P é o peso. Ok. O que eu preciso? Eu preciso saber quantos caras desse daqui, desse tipo de item aqui, que eu vou colocar na mochila para eu ter o melhor interesse. Né? Então eu preciso de uma variável que diz para mim quantos que eu estou pegando desse aqui. Então eu vou chamar essa variável de x. Então seja x quantidade de um item. Mas eu tenho que pensar aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui o 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu tenho aqui o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Da mesma forma eu tenho aqui o P1, o P2, o P3, o P4 e o P5. Ok? E naturalmente eu vou ter associado a cada um deles um x, né? Então x1, x2, x3, x4 e x5. Bom, aí o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui o seguinte, ó, que a gente tem que observar. Eu tenho que observar o seguinte, ó, que quando eu pego P1 vezes x1, que é o peso do item 1 e quantas vezes que eu pus ele dentro da mochila, mais o P2, x2, mais o P3, x3, mais o P4, x4, mais o P5, x5, isso tem que ser menor ou igual que a capacidade da minha caixa. Não pode passar a capacidade da caixa. Tá certo? Que é o quanto que eu pus de cada item lá dentro. Não tem outra forma de fazer isso aqui. Cada item, ó, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Eu vou pôr uma quantidade do item 1x1, do 2x2, do 3x3, do 4x4, do 5x5. O peso, quer dizer, o que ele ocupa da capacidade da caixa é P1. Então é P1 vezes x1. Se eu puser 3, é 3P1. Como eu fiz a conta aqui para vocês agora há pouco, né? P2x2, P3x3, P4x4, P5x5. Vou somar tudo isso aqui, fica menor ou igual que C. Ok. Tá aí o interesse. Bom, o interesse é o seguinte, ó. Eu tenho A1, é o interesse do item 1. Quantos desse cara que eu pus? X1, mais A2, X2, mais A3, X3, mais A4, X4, mais A5, X5. Isso aqui é o interesse total. E é esse cara aqui que eu quero o máximo. O maior valor possível para ele. Satisfazendo essa condição aqui. Bom, então o meu modelo matemático é simples. O modelo matemático é isso aqui, ó. Eu quero maximizar, vou chamar de Z igual a A1, x1 mais A2, x2 mais A3, x3 mais A4, x4 mais A5, x5. Tá o quê? Tá o quê? P1, x1 mais P2, x2 mais P3, x3 mais P4, x4 mais P5, x5 fique menor ou igual que a capacidade C da caixa, né?
ou da mochila, ou do pendrive, ou da barra, o tamanho da barra. Enfim, tem várias possíveis aplicações. E mais um detalhe importante aqui: x1, x2, x3, x4, x5 pertence ao conjunto dos naturais. Não é um número real, é um número inteiro positivo. Então, é os naturais. Ele é maior ou igual a zero inteiro. Tá? Bom, eu poderia ter 10 itens, eu poderia ter 20, eu poderia ter N itens. A cara ia ser essa mesma aí. Esse aqui é um problema, é um tipo de problema de mochila, tá? Tem vários tipos de problema da mochila, professor? Tem vários tipos, tá? Esse aqui é um tipo de problema da mochila, tá? Bom, então tá. Esse problema é um problema NP completo. O que significa isso, professor? Significa que quando ele tem uma quantidade pequena de variáveis, você até consegue resolver, mas se o número de variáveis começa a crescer, fica um inferno para resolver isso daí. Tá? Significa que as formas de resolver qualquer problema desse, qualquer exemplo, o problema é a mochila. O tamanho dela é outra história. O tamanho é o quanto de itens que eu estou considerando. Tá? E aí, quando cresce esse negócio aqui, quando o N fica grande, quando não é 5, quando é 100, quando é 1000, quando é 10.000. Ó, professor, mas chega a acontecer isso? Chega. Tá? Em algumas aplicações aí a gente trabalha com isso. E aí, quando cresce, esse negócio fica desastroso. Não existe um algoritmo que garanta para você encontrar a solução que é o máximo. Ô, professor, máximo, mas não é igual lá do cálculo lá que a gente deriva igual a zero, tal. É, né? Se fosse contínuo, mas é discreto. Ah, mas não posso aproximar para contínuo? Agora você já fez uma aproximação. Precisa ver como que isso daí impacta no seu problema prático. Então, talvez possa. Então, aí deriva. Só que a sua função é de 5 variáveis nesse caso aqui. Se você tiver uma aplicação em um problema prático com 1000 variáveis, você vai ter que calcular cada uma das derivadas parciais e você vai ter que igualar o vetor gradiente a zero. Então aí a coisa começa a ficar ardida, né? Enfim, tá. Mas eu falei assim, esse é um problema para ilustrar o emprego, o uso de árvore. Tá bom, então vamos pensar no emprego, no uso de uma árvore aqui para tentar resolver esse problema, tá? Bom, então olha só. O nosso problema, vamos pôr aqui os valores. A1, A2 era 52, 51, 50, 49, 48. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou substituir o A1, o A2 e o A5, tá? Então, vamos substituir esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Beleza, substituindo então é 52, 51, 50, 49 e 48. Capacidade é 210. E agora eu andei mexendo nos pesos, vamos lá olhar quanto que é esses valores desses pesos aqui, né? Então vamos lá ver. Então é 35, 50, 41. Então aqui é 35, 50, 41, 30, 42. Tá lá, 30, 42. Beleza, então o nosso problema que a gente está tentando resolver aí, brincando com ele aí, com números, é esse daí, tá? Muito bem, então vamos lá. Então vou fazer o seguinte aqui agora. Bom, aqui está a raiz do meu grafo, da minha árvore, tá?
Vou estender um ramo aqui. Aqui está um nó da variável x1. Beleza? Da variável x1. Ok. Qual vai ser o valor da variável x1 nesse nó? O máximo que eu conseguir enfiar de itens lá dentro. Então, por exemplo, 210 dividido por 35, vamos ver quanto é que dá. 210 divide por 35, isso vai dar 6. Então o valor aqui, nesse momento, é 6. Ok, colocando 6 itens do tipo 1, quantos do tipo 2, valor da variável x2, eu consigo pôr? Bom, se eu puser 6, então 35 vezes 6, isso vai dar 210 certinho. Então não tem espaço para pôr mais ninguém lá. Então, 0 desse cara. Ok. Como não tem espaço para pôr mais ninguém, não vai entrar também do x3. Vai entrar 0. E nem do x4. Nem do item 4. x4 vai ser 0. E nem do item 5. x5 vai ser 0. Ok. Beleza. E nesta situação, qual é o valor de Z? Bom, o valor de Z é... Então eu tenho que vir aqui e calcular. 6 vezes 52. Então 6 vezes 52. Isso vai dar 312. Opa! Então eu venho aqui 312. Pronto. Eu encontrei num ramo... Aqui eu tenho uma possível solução. Eu não sei se ela é o valor máximo ainda. Ok. Estou numa folha da árvore. Estou na folha? Estou. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Volta para o nó anterior dessa folha. Pá. Ou vértice. Nó ou vértice é a mesma coisa, tá? Não é bem a mesma coisa, porque nó a gente usa num tipo de grafo que ele é direcionado. E aí a aresta vira flecha. Direcionado. Então, peraí. Então quer dizer que, assim, uma flecha, isso? Quer dizer que não posso sair daqui, eu não posso sair daqui para cá, eu só posso sair daqui para lá. Existem grafos que têm direções as arestas. Aí ela chama flecha. E os seus vértices daí se chamam nós, tá? Bom, tanto faz. A gente pode falar nó, vértice, flecha, aresta, não importa muito, tá? Mas enfim, você está numa folha, volta para o vértice anterior. Esse aqui é maior que 0 o valor da variável? Não. Volta para o vértice anterior. Volta para o vértice anterior. Volta para o vértice anterior. É maior que 0? É. Diminui uma unidade no valor dessa variável. Ok. Passa a valer 5. Ok. Passando a valer 5, abriu possibilidade de algum outro... item entrar dentro da caixa? Vamos ver, né? Bom, estava ocupando a caixa inteira, né? Estava ocupando a caixa inteira. O tamanho é 35. Abriu uma possibilidade agora de 35. Dá para pôr do de 50? Não. Dá para pôr do de 41? Não. Dá para pôr do de 30? Opa, dá. Então, pera lá. É a variável, é o item 4. Então, tá bom. Então vamos lá. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. E depois não vai dar para pôr ninguém aqui do item 5. Então, 50010 é uma outra solução. Vamos ver se ela é melhor ou não. Bom, 5 vezes 30... Eu troquei 52 por 49. Ela não vai ser uma melhor solução, né? Troquei 52 por 49. Abaixou 49, 50, 51, 52. 3 unidades do que eu já tinha calculado. Eita! Então virou aqui 309, se não me engano. Porque abaixou 3 unidades, 49, 50, 51, 52. 50, 51, 52. 3 unidades. Então, 309, 9, 10, 11, 12. Pronto. Aí. Está calculado o Z. Esse Z aqui é menor do que o melhor Z que eu calculei. O melhor Z que eu calculei, eu vou marcar com uma estrelinha aqui, ó.
estrelinha vermelha que lembra Lula. Nós estamos bem arrumados nesse paísinho nosso, viu? Puta que pariu. Vamos lá. Aí eu volto aqui e aí eu tô aqui na folha. Você tá na folha? Tô. Porque eu desci aqui, ó, abri um ramo, ó. Tô aqui na folha. Tá na folha? Tô na folha. Então volta pro vértice anterior. Voltei. É maior que zero? É. Tira uma unidade do valor dessa variável. Tá bom. E abre um novo ramo. Beleza. Tá aqui. Tirei uma unidade, virou zero. Agora daqui pra frente, cabe do x5? Não cabe. Putz, então ficou só 5 ali. Então é uma possível solução. 5 vezes 52. Vamos ver quanto dá? 5 vezes 52. Isso vai dar 260. 260 é maior do que o melhor valor que eu já achei? O melhor valor que eu já achei é 312. Está marcado aqui como estrelinha. Tá? 260 é maior que esse melhor valor? Não. Então, continua a estrelinha aqui marcando o melhor valor para mim. Tá? Ok. Beleza. Você está numa folha. Sim, estou na folha deste ramo. Então, agora o que você vai fazer? Vou voltar aqui. Folha de São Paulo ou folha de Londrina? Pô, tá tão entediante assim o negócio, Guilherme? Ok. Então quer dizer que vocês já entenderam o negócio, como é que funciona. Beleza. Bom final de semana. Semana que vem eu quero ver essa árvore construída pelo Guilherme. Ele vai apresentar para nós, beleza? Certo, seu Guilherme? Semana que vem você acaba de construir essa árvore para nós. Já que você já entendeu como é que é o funcionamento dela, não entendeu? Entendeu ou não? Se River mais mistério. Não entendi nada. Entendeu ou não? Se tiver mais mistério, não tem mistério nenhum. É daqui até o final desse jeito aí. É simples, o algoritmo é simples. Não é nada misterioso. É isso aí, tá? Então você apresenta pra nós isso aí, desenha essa bagaça toda pra nós aí. Beleza? Aí, ok, combinado. Galera, então é isso. Daí o Guilherme vai apresentar pra nós aí depois essa árvore aí. Muito obrigado, Guilherme, que daí facilita um pouco pra mim. E aí a partir desta árvore, não sei se vocês já perceberam ou não, que a gente está fazendo uma busca exaustiva. A gente está exaurindo todas as possibilidades. Exatamente, força bruta. É isso aí mesmo. É esse o termo que a gente usa mesmo. Tá? Nós estamos fazendo na força bruta o negócio aí. Tá? É enumeração completa, tá? Porque a gente está fazendo uma enumeração das soluções, então pode chamar de enumeração completa. Vocês podem encontrar na literatura como enumeração completa, força bruta, busca exaustiva. Tá? Os mais comuns são enumeração completa e busca exaustiva. Tá? E é isso que a gente está fazendo. Agora, isso o Guilherme vai depois trazer para nós, que esse negócio vai ficar grande. Mas dá para fazer, tá, Guilherme? Que eu ia fazer aqui. E daí a gente vai olhar assim e falar, porra, mas com 5 variáveis esse negócio ficou desse naipe aí? Pois é. Pô, eu sugiro até o seguinte, ó. Cadê o... Deixa eu ver se ele tá aí na sala. Matheus, você que tem traquejo lá com o... Nossa, fugiu da cabeça. O Python. Tenta implementar. Tenta implementar para nós essa ideia desse algoritmo aqui no Python, tá? Mas que a gente possa... Como não? Ué? Então, aprendeu um pouco. Então, aí você usa esse pouco aí que você aprendeu para aprender mais um pouco. Para aprender mais um pouco, entendeu? E aí para tentar fazer um programinha para...
Então, e aí para fazer esse negócio aí, para nós aí, tentar fazer um programinha aí, mas que não seja só 5, que a gente possa pôr, por exemplo, 10 variáveis, tá? E aí dá. Vamos pensar em 10 por enquanto, tá? 10 variáveis e aí que a gente coloca lá os pesos, os interesses da gente e aí deixa rodando para ver como é que fica em questão de tempo, tá? Se você conseguir, beleza? Guilherme traz para nós o grafo e aí o que a gente vai fazer é tentar descobrir uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais eficiente do que simplesmente fazer uma enumeração completa, né? Fazer uma busca exaustiva. Ok? Pessoal, valeu, muito obrigado. Bom final de semana, bom trabalho amanhã. Cuidado com a porcaria do vírus. Vão com Deus. O que foi, Guilherme? Fala. Alguma coisa, Guilherme? O truque vai ser ficar procurando pelos ramos que mantêm os mais pesados. Não entendi. Os que têm mais interesse. É o que dá o Z, é o que der o Z maior. Pode ser que você descubra um ramo aqui embaixo, ó. Opa, desculpa. Pode ser que você venha aqui e descubra um ramo aqui embaixo, lá, 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 que vai dar, de repente, aqui 322. Opa, 322 é maior que 312, que é a melhor solução que eu encontrei até agora? É. Então, essa aqui não é mais a melhor solução e essa aqui passa a ser a melhor solução. Eu cheguei no último ramo? Não! Então tem que continuar. Entendeu? Até chegar no último ramo. Tá? Agora, como a gente vai depois melhorar isso aí é uma outra história. Tá? Aí nós vamos entrar numa outra conversa depois. Beleza? Tchau, cuidado com a Covid. Vão com Deus. Tá?